pra cá, porque a gente vai... Acho que não tem como a imagem ficar mais atrás, os Mas a gente repórteres chega mais pra perto, frente, então, do governador. Obrigado. Alguém quer que eu segure aí? Alguém quer que eu segure aí? Esperar o ministro. Tá, posso filmar, tá mais pra trás. Já tem. Ah, obrigada, Denise. Obrigada. Alguém quer que eu segure? Claro. Como que tá a conversa para o seu nome para o Senado ano que vem? O Lula já tem conversado com a senhora? Não tem conversa. Acho que essas conversas têm que acontecer um ano antes da eleição. Então vamos aguardar até outubro, ver os acontecimentos. Sou ministra do Planejamento e Orçamento. Acho que ter uma ministra de Mato Grosso do Sul no Ministério do Orçamento e Planejamento é fundamental para Mato Grosso do Sul. Olha os investimentos, poucos estados têm investimentos na ordem de mais de 20 bilhões de reais, proporcionalmente ao tamanho populacional de Mato Grosso do Sul, deve ser indiscutivelmente o estado que mais está sendo beneficiado. Então vamos aguardar, se precisar ficar até 31 de dezembro como ministra, se isso for bom para Mato Grosso do Sul também vou ficar, né? Meu projeto é servir Mato Grosso do Sul através do Brasil. A gente tem grandes demandas, o importante é a parceria que nós estamos fazendo com o governador Eduardo Riedel. Ele tem as portas abertas no governo federal, porque o governo federal tem consciência, eu falo isso muito para o presidente Lula e para o chefe da Casa Civil. Se é um governador que sabe fazer oposição, porque sabe reconhecer quando é atendido, é o governador Eduardo Riedel. Isso não é comum hoje na política brasileira. E é por isso que Mato Grosso do Sul está tão bem servida. Porque quando o governador pede, ele pede pelo Estado e sabe agradecer pelo Estado. Então, acho que isso faz toda a diferença. Então, vamos aguardar, tá bom? Eu vi que a senhora comentou sobre a retomada da UFN3, né? Tem data? O que vai ser feito primeiro? Nós estamos num processo de licitação. Houve um pedido das empresas, que são vários lotes, um prazo maior diante da instabilidade mundial. Seja o fator Trump, em função dessas tarifas, seja agora em relação a essa lamentável guerra entre Israel e Irã, que impacta aí no preço do petróleo. Então eles pediram um prazo para apresentar suas propostas, que ia sair agora, essa semana, ficou para final de agosto, para ir tudo dando certo, assinar contrato já ou em dezembro deste ano ou mais tardar janeiro, fevereiro do ano que vem. Então a gente tem uma expectativa muito grande que a retomada da fábrica de fertilizantes já possa começar até março do ano que vem. Mas, de novo, licitação vocês sabem como começa e nunca sabem como termina. O importante é que o governo federal reconheceu a importância de terminar a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina, o quanto isso é importante não só para Mato Grosso do Sul, mas para o agronegócio brasileiro. Ministra, qual tem sido a importância, né, desse investimento nos aeroportos aqui no Mato Grosso do Sul? Primeiro é o reconhecimento da iniciativa privada, inclusive internacional, de que Mato Grosso do Sul é a bola da vez. Né? Mato Grosso do Sul está na posição geográfica estratégica, é forte no agronegócio, agora se despontou mundialmente na área da celulose e, consequentemente, da biomassa, energia, tem hidrovia, as duas das 5 maiores bacias hidrográficas, que é o Paraguai e o Paraná. Então, além dos investimentos maciços do governo federal, de novo, mais de 20 bilhões de reais, o governador foi feliz. Só na parte de leilão de infraestrutura são 25 bilhões de reais. Então, assim, não tem como o Mato Grosso do Sul não ser o estado, está entre os 2 estados que mais vai crescer esse ano no Brasil. Isso significa o governador poder realizar o sonho dele quando ele entregar o primeiro, quem sabe, dos seus 2 mandatos. Quer dizer o seguinte, nós somos um dos primeiros estados do Brasil a erradicar a miséria e a pobreza extrema. Então, Mato Grosso do Sul só tem a comemorar, porque nós estamos chegando também quase no pleno emprego, graças ao investimento público do governo federal, investimento público do governo do estado, investimento privado, devido à confiança, à credibilidade que Mato Grosso do Sul hoje tem no cenário nacional e internacional. Ministra, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou requerimento para te chamar no Senado para falar sobre... Fui eu que pedi para o meu querido amigo Renan Filho. Tendo em vista as 2 últimas visitas de ministro do Estado, da Marina e do Fernando Haddad, qual que é a sua expectativa? Qual era a sua experiência? A melhor possível. Foi fundamental a sua pergunta. Eu tive com o ministro Renan Filho, desculpa. Eu tive com o senador Renan, que foi meu colega, a gente estava discutindo, porque por 8 anos eu estava no Senado e eu entendo, assim, com toda a humildade, mas eu entendo como poucos a questão dos gastos tributários, seja porque eu lutei em relação a isso como 8 anos senadora, seja porque agora sou ministra do Orçamento, e mostrando que dos gastos tributários a gente ainda tem muitos incentivos que são necessários. Olha as fábricas que vieram graças aos incentivos, mas nós temos quase 800 bilhões de incentivos por ano.
Então aquilo que há 30 anos se justificava, hoje não se justifica mais. Primeiro que eu não tenho medo de cara feia, eu enfrento tudo. Segundo que é a minha casa, o Senado Federal. Então assim, me dou muito bem. Eu sou uma pessoa do centro, essa é a vantagem. Eu converso com a direita, converso com a esquerda e está tudo certo. Mas eu pedi para que Renan pudesse abrir esse espaço e ele gentilmente fez. A gente espera que já seja semana que vem, se não der semana que vem por conta das festividades, na próxima semana, para a gente abrir os números, para vocês, da imprensa, também poderem estar divulgando. Se a gente puder fazer, entre aspas, uma economia, não linear, mas uma economia de 10%, nós estamos falando de 80 bilhões que a gente coloca para dentro do orçamento e com isso a gente resolve o problema fiscal no Brasil. Ministro, você falando de política também, como que está essa questão da federação do MDB com republicanos e agora se aproximando também do PSDB? Agora a gente pode voltar a conversar, né, governador? Tem alguma novidade? Vamos aguardar, eu acho que daqui uns 30, 40 dias a gente pode ter algumas movimentações aí. Ministra, a senhora falou em compensação a respeito aí da economia. Eu queria saber, e se as medidas para compensar a alta do EF forem derrubadas, o que a equipe econômica vai fazer? Quais são as medidas aí do governo para fechar o ano aí? O presidente da Câmara deu a senha e agora a gente agradece por isso, porque o ano passado nós tentamos, inclusive, fazer uma revisão de gastos, ainda que mais modesta, e algumas dessas medidas foram rejeitadas pelo Congresso Nacional. Então, quando vem um presidente novo como Hugo Mota, né, jovem, pronto para servir o Brasil, e diz, olha, a gente tem que olhar o gasto, porque até então era outro presidente, que também a gente se dava bem, mas era um outro momento do Congresso Nacional e fala, põe na mesa revisão de gastos tributários, que a gente topa enfrentar essa parada, isso facilita as coisas, que é o meu lado. O meu lado não é pela receita, o meu lado é pelas despesas. A gente pode cortar naquilo que é supérfluo para sobrar naquilo que está faltando. Quer dizer, tirar de alguns lugares para poder colocar em outros lugares. Então o presidente da Câmara abriu a porta para nós, para a gente voltar a falar de revisão de gastos tributários. E é o que nós vamos fazer. Ministro, eu gostaria de falar a respeito da Azul, né, que ela vai descontinuar os voos, alguns voos diretos de Cuiabá, teve de Curitiba, de Três Lagoas, e parece que vai ter em Bonito e Corumbá, né? Eu queria saber por que está acontecendo isso, não tem o número de passageiros possíveis e se isso não vai impactar diretamente no turismo. Olha, desde a pandemia a Azul vem passando por muita dificuldade, tanto é que entrou em recuperação judicial no Chapter 11, lá nos Estados Unidos, e a gente está trabalhando para dar todo o suporte à Azul para que ela o quanto antes saia dessa recuperação judicial, como foi com a Gol. Além disso, a gente está ofertando a linha de crédito de quase 5 bilhões de reais, que deve ajudar a Azul em torno de 1 bilhão a 1 bilhão e meio, para que ela possa manter novas aeronaves funcionando no Brasil, que ela possa comprar novos aviões para a gente poder ampliar a aviação regional do país. É um trabalho duro que a gente vem tendo, mas eu tenho muita confiança que a gente vai conseguir ampliar a malha aérea nesse segundo semestre. Infelizmente, não é um problema aqui apenas do Estado, é um problema do Brasil. O Nordeste perdeu o voo da Azul, entre outros estados, mas o que a gente está fazendo como Estado brasileiro é dando suporte ao privado, à Azul, para que ela se recupere financeiramente e possa retomar esses voos tão estratégicos para a aviação regional do país. Essa estrutura em Corumbá, o que vai ser feito? A gente está trabalhando com a Gol, a gente está conversando com o governador Riedel, com a ministra Simone Tebet. A gente deve ter em breve reuniões com outras companhias aéreas, a exemplo da Gol e da Latam, para ver de que forma a gente pode suprir nesse momento essa perda de voos para Corumbá. Ministro, o senhor falou sobre o leilão da B3 da hidrovia. Eu queria falar o que mais que tem de novidade, porque é uma expectativa muito grande. Mato Grosso do Sul deve ser a primeira hidrovia do Brasil. Continua com essa expectativa ou alguma deve sair antes? Como que tá? Primeiro dizer da felicidade, né, do presidente Lula, poder trabalhar ao lado do governador Riedel e da nossa ministra Simone Tebet, que é uma voz importante do estado do Mato Grosso do Sul no governo federal. Tem nos cobrado permanentemente para que a gente possa tirar as ações aqui do estado do papel. Foi assim agora com esses investimentos de 630 milhões de reais, que vai fortalecer a aviação do estado, e está sendo assim na hidrovia do Paraguai, que essa obra é muito estratégica para a gente poder ajudar no escoamento da produção, sobretudo para um olhar também
da celulose, entre outros ativos que vão fazer parte do escoamento da produção. Isso dialoga, ministra Simone, com a rota da integração que é capitaneado por Simone, que vai ampliar toda a infraestrutura logística do país com a América do Sul e com a América Latina. E além disso, a gente vai trabalhar muito para que a gente possa também reduzir custos logísticos. Então a ideia é que agora em dezembro a gente possa fazer a primeira concessão hidroviária do Brasil, que será aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que vai ajudar na logística do estado, reduzindo o custo logístico e ampliando a competitividade cada vez mais, já que hoje o estado é um dos estados que mais cresce no Brasil, que mais gera emprego, que mais tem obras de infraestrutura, e a gente quer continuar colaborando com esse desenvolvimento do estado. Ministro, falando um pouquinho de política partidária, a gente está com um representante aqui do MDB, Republicanos e PSDB. Como que estão as conversas para essa federação? Primeiro dizer da alegria de poder estar ao lado do governador Riedel. Ele sabe que o republicano está de portas abertas para ele, que é o número 10. Ele sabe do apreço que tenho por ele. Segundo, a gente tem procurado, eu, o ministro Renan, a ministra Simone, o ministro Jader Filho, os ministros do centro, ajudar o governo do presidente Lula, sobretudo com olhar para a agenda da infraestrutura brasileira, uma contribuição que a gente vem dando ao país. Eu acho que as pesquisas agora são um retrato do momento. Quem acredita em pesquisa um ano e meio antes da eleição pode entender de pesquisa, mas não entende de eleição. A gente sabe como esse processo é momentâneo, isso é um retrato do momento, mas eu tenho muita confiança que o governo do presidente Lula chegará muito fortalecido no final de 2025, porque nós estamos tendo o maior crescimento dos últimos 3 anos, nós estamos tendo o menor desemprego da história do Brasil, um crescimento em 4% na indústria, um crescimento em mais de 3,5% no setor de serviços, o maior volume de concessões da história. Agora o governo precisa também fazer o que a ministra Simone disse, ampliar a agenda fiscal, isso vai dar mais previsibilidade, vai trazer mais agentes internacionais querendo prover investimentos no Brasil e a gente trabalhar. Nada vence ao trabalho, é trabalhar muito nesses próximos 6 meses. Acho que não é hora de eleição, é hora de tratar das futuras gerações do Brasil e é o que nós estamos procurando fazer. Hora de unidade, como a gente está vendo hoje, ajudar o Brasil e na eleição a gente vai ter um retrato mais claro do processo. Governador, queria que o senhor analisasse o reflexo da ampliação dos aeroportos aqui no estado para a economia de Mato Grosso do Sul. Extremamente importante, 630 milhões colocados nesses 3 aeroportos, são um dos principais, e mais os investimentos que o estado está fazendo em Bonito, em Três Lagoas, outros aeródromos no estado, mais o que o governo federal está fazendo e que nós vamos executar em Dourados, no novo receptivo, muda a realidade aeroviária do estado. Junto com rodovia, junto com hidrovia, com a ferrovia que está sendo discutido também, a gente está enxergando o Mato Grosso do Sul daqui a 10 anos de uma maneira completamente diferente do que é hoje. Estradas duplicadas, aeroportos modernizados, portos, ferrovias, que é o que a gente vem buscando, até para dar suporte e competitividade a todo esse crescimento que vem acontecendo aqui. Então, ter o ministro Silvio e a ministra Simone aqui conosco hoje, dando ordem de serviço, lançando mais esse importante investimento aqui no estado, é motivo de muita alegria. Só tenho a agradecer ao governo federal, ao presidente Lula, aos ministros aqui presentes, por essa parceria. Independente de questão partidária, eu sei que a agenda hoje está muito em torno disso, mas está muito longe, foi antecipada por movimentações partidárias, mas a grande questão, e o ministro falou isso muito bem, nós temos que trabalhar, temos que gerar resultado para a nossa gente, para o nosso povo, é o que eu tenho feito. A discussão partidária, política, ela vai acontecer naturalmente no seu tempo. A janela de vereadores é só 2028, deputados só em abril do ano que vem. Então tem muita antecipação de uma discussão que não é o momento. Eu falei que eu só vou discutir política depois do carnaval do ano que vem, quiçá depois da Copa do Mundo, viu, ministro? Mas até lá a discussão partidária vai acontecer. O mais importante é que nós estamos trabalhando pelo desenvolvimento da cidadania das pessoas através do crescimento. O ministro colocou isso bem, a gente não abre mão disso, porque é isso que gera oportunidade. Com boa política pública de educação, de inclusão,
de saúde, para a gente ter no Mato Grosso do Sul uma das melhores condições de vida para a nossa gente. Professor, a última pergunta é que o ministro precisa ir para outra agenda em outro estado. Foram faladas de duas obras importantes aqui para o estado, o leilão da B3 e a retomada da UFN3, da hidrovia, né? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre quais são as expectativas do estado para essas duas obras. A UFN3, né, já é uma novela, a gente já acompanha há muito tempo, e a hidrovia vai ser a primeira do Brasil. Ela faz parte desse contexto de desenvolvimento. Veja que a gente está, na verdade, correndo atrás, né? A hidrovia ela já exporta 2 milhões de toneladas de soja, exporta mais de 8, 10 milhões de toneladas de minério e a demanda crescente. Então é fundamental que a gente tenha investimentos em sinalização, em operacionalização desse trecho brasileiro da hidrovia, através de quem conhece melhor do assunto e opera melhor. E é essa visão que o governo federal está tendo. E a gente apoia integralmente essa iniciativa. Como disse o ministro, até o final do ano, batendo o martelo, daqui a 2, 3, 4 anos é outra realidade. Não vamos mais movimentar 15 milhões de toneladas, vamos movimentar 50, 60, 70 milhões de toneladas, que é o destino do Mato Grosso do Sul. Quando a gente fala da UFN3, 15% do nitrogenado brasileiro demandado pode vir da UFN3, daqui do estado. Isso gera também investimento em logística, isso gera investimento em todo um cluster operacional. A ministra Simone foi fundamental nessa discussão com a Petrobras desde o início, retomando no seu plano estratégico o plano de fertilizantes e agora avançando para a gente ter o resultado que vocês vêm acompanhando já há mais de alguns anos, e que finalmente a Petrobras validou e começa a tirar do papel a operacionalização da Obrigado, turismo, né? Dois voos da Azul. Como que fica? Como está essa negociação? A gente está buscando todos os esforços possíveis, União, estados, para manter uma operação de voos que atenda aí todo o crescimento de turismo que a gente tem tido. Você falou muito bem. O Brasil tem concentração dessas companhias aéreas, passam por dificuldades pós-pandemia e é um esforço conjunto para a gente poder viabilizar a manutenção desses voos. Aí, ministro. Não tem data, é uma discussão. Obrigado, gente.